Olá, crianças! Que bom estar novamente para contar para vocês uma linda história. Essa história que eu vou contar para vocês hoje não está na Bíblia, é uma história verdadeira. Mas antes eu queria dar um abraço, mandar um beijo lá para o Jonatas, que é o filho da Joyce, a minha amiga. E também eu quero mandar um beijo para duas crianças que são irmãos, é o Josué e a Joyce, que eles são filhos da Amanda Carla. Então, um beijo muito grande para vocês. Obrigada por assistir o meu canal. Continue assistindo, tá certo? E convide seus amigos também. Então, como eu falei para vocês no início, que eu ia contar uma história missionária, tá? Então, essa história aconteceu lá na Índia. O nome do missionário é Davi Mendonça. Ele foi ser missionário lá na Índia. E ele ficou bem amigo de um homem chamado Rambal. Esse indiano, ele gostava de mergulhar. Por que ele gostava de mergulhar? Porque ele procurava as conchas, as ostras que tinha aquelas pérolas bem bonitas, como essa aqui, certo? Então ele mergulhava para procurar, porque ali podia ter uma pérola bem legal, certo? Então eles estavam certo dia ali e quando o nosso amigo indiano chamado Rambal, ele mergulhou e o missionário Davi disse o seguinte: nunca vi um mergulho mais bonito, Rambal. Então ele disse, ficou muito admirado, porque quando ele mergulhou as águas assim se espalharam e então de repente ele subiu e ele trouxe uma ostra. E olha só, era uma ostra como essa aqui, grande, né? Uma ostra, às vezes chama de concha também. E ele disse, olha só, dentro tem uma joia. Que coisa! Essa aqui é muito bonita. Olha, eu nunca vi uma pérola como esta, não. Essa pérola aqui é muito bonita, brilhosa, grande. Mas naquele momento, Rambal disse o seguinte: ela não é perfeita. Se você notar bem, tem algumas coisas, tem um buraquinho ali, uma mancha aqui. Ela não é tão perfeita, não. Tem uns buraquinhos. Mesmo assim, né, o formato não está perfeito. Serve, mas eu tenho uma. Rambal queria contar uma história, mas naquele momento o missionário disse o seguinte para ele: olha, seus olhos são muito aguçados. Eu não esperaria uma pérola mais perfeita que esta. Pois bem, Rambal disse, é como o Senhor disse, as pessoas olhando para si mesmo acham-se perfeita, mas na verdade Deus a vê como elas realmente são. Ou seja, elas são pecadoras, né? Como você diz. Então as pessoas não são perfeitas, porque perfeito somente o nosso Deus. Não é isso que você fala, missionário? Sim, todos nós nascemos no pecado, a palavra de Deus diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23 fala sobre isso, né? O pecado é você fazer a sua própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus. É tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. A mentira, a desobediência, né? Falar mal do outro, pensar mal do outro, esconder as coisas do colega. Tudo isso é pecado. O castigo para o pecado é a morte, é ficar longe de Deus, para sempre num lugar horrível. E sabe mais de uma coisa que o missionário disse naquele momento? Olha só, Rambal, você tem razão, né? Que as pessoas não são perfeitas, são pecadoras, mas Deus oferece a perfeita justiça de Cristo a todos que confiam nele e aceitam como um Salvador. Ou seja, recebe a Jesus como o único que pode perdoar os seus pecados. Naquele momento, Rambal disse para ele, Rambal chamava o missionário, ele dizia o seguinte, Saíbe, era um nome que eles usavam para chamar os estrangeiros ou o homem de outros países. Então ele disse, não, Saíbe, como já lhe disse, me parece fácil demais. Esta é a falha da tua religião.
Talvez seja o meu orgulho, mas eu não posso aceitar uma salvação que nada me custe. Preciso, Rambal estava dizendo, eu preciso merecer algum lugar no céu. De outra forma, não me sentirei bem lá. Eu preciso conseguir ir para o céu com os meus próprios esforços. Mas aí, naquele momento, o missionário disse, Rambal, você não vê que desta forma você nunca poderá chegar no céu? Há um único caminho que é o Senhor Jesus. Então, sabe, Rambal, você está ficando velho demais. Precisa resolver sua situação com Deus. Pode ser que esse ano seja o último ano que você está mergulhando, né? Pode ser que este seja seu último ano a mergulhar em busca de pérola. Se você quiser ver os portais de pérolas da cidade celestial, terá que aceitar o presente que Deus lhe oferece através do seu Filho Jesus Cristo. Há muitos anos que o missionário estava orando pelo Rambal, há muito tempo, né, esperando ver se ele iria realmente, um dia ele iria chegar a receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento, Rambal disse, o último ano você tem razão, é meu último ano que eu estou aqui mergulhando, porque no próximo ano eu não vou estar aqui. O senhor está vendo aquele homem? É um peregrino. Talvez ele venha de Bombal ou de Calcutá. Ele anda descalço e procura pisar nas pedras mais pontiagudas. Veja como se ajoelha de 10 em 10 passos para beijar o chão. Acho muito bonito aquilo. No primeiro dia do novo ano, eu também pretendo começar uma peregrinação. Planejei a vida toda. Quero ter certeza do céu. Irei de joelhos até a Nova Delhi. O quê? Você vai até lá? Mas são mais de 1000 quilômetros. A pele do seu joelho abrirá. Você terá uma infecção e talvez até lepra antes mesmo de chegar ali à Nova Delhi. Não, Rambal, não faça isso não. Ele disse, o Rambal falou então para ele, não importa, sei que é preciso chegar lá. E olha só, e eles vão, os imortais que ele acreditava, né, vão me recompensar. O sofrimento será doce, porque sei que assim merecerei o céu. Naquele momento o missionário disse, Rambal, meu amigo, não pense em tal coisa. Durante todos esses anos, eu tenho falado para você sobre o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus já pagou o preço pelo seu pecado, que ele já sofreu em seu lugar. Não tem necessidade de você fazer isso. Então, naquele momento, Rambal disse para o missionário, olha, missionário Saíbe, o Senhor é meu amigo, muito querido. Durante todos esses anos, nunca me desamparou em circunstância alguma. Sempre tem sido bom amigo. Eu respeito muito, mas nem mesmo o Senhor poderá mudar o meu plano para assegurar a vida eterna. Preciso ir, preciso fazer minha peregrinação de qualquer forma. E não adiantava mais falar com Rambal sobre isso, não. Ele estava decidido que ia fazer essa peregrinação, ia ser, que ele achava que fazendo isso, ele poderia, então, merecer o céu. Mas a palavra do Senhor diz, né? A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, eu vou ler aqui para você, o livro de Efésios fala sobre o presente da salvação. Olha só o que diz aqui lá em Efésios 2:8. A palavra do Senhor diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não é de vós, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um presente de Deus, mas o velho mergulhador não conseguia compreender as verdades espirituais. Um dia
Ele apareceu lá na casa do missionário, né? Foi procurar o senhor Mendonça, o missionário Davi Mendonça, e foi conversar com ele. E disse, olha, o senhor pode ir até a minha casa? Por favor, venha até a minha casa que eu quero dar algo para o senhor. Então, o missionário naquele momento, seu coração pulou de alegria, porque ele achava que talvez Rambal queria escutar mais, né? Dar mais atenção sobre a palavra de Deus. Então ele foi, e quando chegou lá, Rambal disse para ele, olha meu amigo, no próximo ano eu vou começar a minha peregrinação. Eu vou andar realmente não importa quantos quilômetros eu vou andar de joelho, não importa o que aconteça comigo, mas eu vou. E olha só, mas antes de partir, eu quero entregar algo para você. Eu tenho algo aqui nesse cofre, que ele, há muitos anos, eu tenho guardado esse cofre. Já está velho, mas o que tem dentro é algo bem precioso. Olha só, o senhor não sabe, missionário, mas eu tinha um filho. Naquele momento, o missionário Davi ficou impressionado e disse, um filho? Mas você nunca me falou sobre isso. Não, Saíbe, eu não podia. Naquele momento, os olhos de Rambal encheram-se de lágrima. Agora preciso contar-lhe, porque vou embora na minha peregrinação e ninguém sabe se voltarei. Mas deixa eu contar para você a história. Meu filho, ele era mergulhador. Era o melhor mergulhador de pérolas na costa da Índia. Era o mergulhador mais rápido e que tinha os olhos mais penetrantes, o braço mais forte e segurava o fôlego por mais tempo que qualquer outro que jamais procurou pérola no fundo do mar. Quanta alegria e orgulho meu filho me trouxe. Ele sempre sonhava em encontrar uma pérola perfeita e um dia encontrou-a, mas ao trazê-la à tona, ficou com o pé preso no coral e teve que ficar muito tempo embaixo da água. Faleceu logo depois. Naquele momento, o velho mergulhador baixou a cabeça, tremia e chorava muito. Durante todos esses anos guardei a pérola, mas agora que vou começar esta peregrinação e que talvez nunca voltarei, quero dar esta pérola ao meu melhor amigo. Naquele momento, Rambal abriu o cofre e retirou a pérola enorme, aquela pérola tão grande, e ele entregou ali na mão do missionário. E realmente ele disse, essa pérola é perfeita. O missionário ficou lá segurando nas suas mãos, olhando para aquela pérola. E ele disse, mas olha só, essa pérola é tão perfeita e é muito cara. Olha, eu não posso receber como presente. Eu tenho que pagar. E olha, deve ser muito cara. Provavelmente, essa pérola vale 15 mil reais. Olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas se o senhor quiser, eu posso trabalhar. E aí eu posso pagar. Eu posso te dar esse dinheiro. Naquele momento, Rambal disse para ele, de modo nenhum, esta pérola não está à venda. Nenhum homem do mundo teria dinheiro para pagar o que esta pérola vale para mim. Nenhum milhão de dólares poderia comprá-la. Ela não tem preço. O Senhor só poderá tê-la como um presente. Então o Senhor só pode tê-la como um presente. Mas naquele momento o missionário disse, não, Rambal, não posso aceitar um presente tão valioso. Por mais que quisesse a pérola, não poderia aceitá-la de graça. Talvez eu seja orgulhoso, mas seria muito fácil e eu preciso trabalhar por ela, pagar por ela. E naquele momento, Rambal ficou indignado. E Rambal disse, o senhor não está entendendo não, missionário? Não pode compreender que meu único filho deu sua vida para adquirir essa pérola.
meu único filho, o único filho que eu tinha. Por favor, aceite como meu presente, como prova do meu amor por você. Naquele momento, o missionário, tomado de emoção, ficou sem fala por alguns instantes. E ele disse, então, depois pegou a mão do velho, do Rambal, e disse: Rambal, você não está percebendo, meu amigo? É justamente esta resposta que você tem dado a Deus. Deus lhe oferece a salvação como um presente de graça. O presente da salvação é tão grande e de tão grande valor que ninguém poderá comprá-lo. Ninguém pode trabalhar por ele e ninguém merece. Nossa salvação custou a vida e o sangue do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, que nos amou tanto. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha só, sem peregrinações não poderia comprar sua entrada no céu. Rambal, você só poderá entrar lá, aceitando aquilo que Deus fez por você. Por você, um pecador. Ele entregou seu filho na cruz. E olha só, Rambal, Jesus pagou o preço por você, mas ele não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. Ele venceu a morte e hoje ele está lá no céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos. Rambal, deixa eu falar uma coisa para você. Eu aceito a pérola, essa pérola que você está me dando, eu aceito com muita alegria e honra. E você, Rambal, você aceitará o presente que Deus lhe oferece e que custou a vida do seu próprio filho, Jesus, o Filho perfeito de Deus? Naquele instante, naquele momento, Rambal entendeu. Ele disse: realmente o Senhor tem razão, realmente eu quero então receber a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero ir para o céu, eu quero que Ele me dê a vida eterna. E naquele momento ele orou com o missionário, recebendo a Jesus como Senhor e seu Salvador, e seu coração ficou limpo de todo o pecado. Agora sim, ele tinha certeza da sua salvação. E sabe, criança, você que está aí, que nunca recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, não fique aí, não demore muito tempo. Venha e receba Jesus, esse presente maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes esse poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você pode se tornar um filho de Deus. E você, criança, que já tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem um presente maravilhoso. Você tem a vida eterna. E o que é que você tem feito? Você tem compartilhado do amor de Deus com seus amiguinhos? Fale de Jesus para os seus amiguinhos, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da história. Eu desejo que você tenha uma ótima semana, final de semana, que eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Mas que Deus abençoe, tá certo? Cada um de vocês. Beijo e até a próxima história, se Deus quiser.